Boa noite, pessoal. Vou dar continuidade à aula anterior, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre mudanças de base, né? E a gente vai utilizar um pouco dos conceitos que já foram abordados. Então, sejam duas bases, E1, E2 e E3 e F1, F2 e F3 de um espaço vetorial V3, ou seja, um espaço onde suas coordenadas pertencem ao R3, como é uma base, qualquer U pertence a R3. É uma combinação linear deles. O que é interessante notar é o seguinte, é que U pode ser uma combinação linear dos vetores de base e pode ser também descrito como uma combinação linear dos vetores de base F. Como a gente sabe, uma base pode descrever um vetor qualquer. Ou seja, se eu quiser descrever o vetor U como uma base através das bases de E, eu posso também descrever o vetor U através das bases de F. Isso significa que eu tenho duas formas de representar esse vetor U, através de uma base ou de outra. Mas se o vetor U, se as bases podem gerar qualquer vetor, significa que essa base F, por exemplo, pode ser gerada através da base E, o que quer dizer que cada vetor de F1 é uma combinação linear da base E, ou vice-versa. Podemos expressar da seguinte forma: o vetor F1 é igual a A1 é 1 mais A2 é 2 mais A3 é 3. E F2 é igual a B1 é 1 mais B2 é 2 mais B3 é 3. Continuando, F3 também é combinação linear da base E, então eu vou ter um C1 é 1 mais um C2 é 2 mais um C3 é 3. Aqui eu tenho um sistema, né? Se eu colocasse isso aqui numa representação de matriz, como a gente sabe, a gente ficaria com a seguinte situação: F1, F2, F3. Isso é igual a A1, A2, A3, B1, B1, B2, B3, C1, C2, C3, vezes E1, E2, E3. Então aqui nós temos nada mais nada menos do que uma matriz de transformação. Essa matriz aqui, ela pode transformar a base E na base F. E se passarmos ela para o outro lado da igualdade, que seria então obtida uma matriz inversa, né? A gente poderia converter da base F para a base E. Então, isso aqui nada mais pode ser representado então como uma matriz M de transformação de E para F. Ao resolver o sistema, fica bem claro que isso aqui é uma matriz transposta, né? A gente inverte, troca linha por coluna e coluna por linha, é uma matriz transposta. Ou uma forma então de você encontrar, imaginando que temos um vetor V numa base E. Para encontrar esse vetor, a gente precisa da matriz de transformação M da base E para a base F, vezes o vetor V na base F. Ou poderíamos encontrar o vetor da base F, que é igual à matriz M de F de E
vezes a matriz que representa o vetor. O que se pode observar é que esses dois aqui têm uma relação. Um é a matriz inversa do outro, certo? Ou seja, se você encontra a matriz de transformação ME, M de EF, pode ser representada de E, matriz de transformação de E para F. Se você encontra essa matriz, para então obter o inverso disso, ou seja, se você está na representação, está na base E, quer mudar para a base F, descobrir qual é esse vetor na base F, você precisa então simplesmente utilizar essa matriz. Mas se você quiser converter da base F para a base E, então você tem que calcular a matriz inversa de EF. O que basicamente quer dizer o seguinte, que a matriz M de EF é igual à inversa de M de FE. Vou mostrar um exemplo então. Imagine que nós tenhamos uma base E, né, que é representada pelos vetores pelos vetores 1, menos 1, 0 e 1, pertence ao espaço de V2, né? Que suas coordenadas pertencem ao R3. E temos então uma base F, que é igual a 1, 0, 0, 1, que é a matriz canônica, né? Para o R2. Isso aqui é o R2. Escrevi errado. Então imagine que eu tenho um vetor vetor 2 e menos 1, né? E ele está na base E. E ele está na base E. E não, na base F. E agora eu quero encontrar... E agora eu vou encontrar uma relação de F para E, né? Sabemos então, pela fórmula que eu mostrei anteriormente, que o vetor F1 é igual a uma combinação linear, né? A1 é 1, mais A2 é 2. E F2 é igual a uma combinação linear da base E, que é B1 é 1, mais B2 é 2. Se a gente substituir então essas duas bases, a gente então vai encontrar a seguinte situação. 1, 0 é igual a 1 ou A1 e 1 menos 1 mais A2, 0 e 1. Resolvendo o segundo, nós temos 0 e 1 igual a B1 de 1 menos 1 mais B2 de 0 e 1. Então vamos resolver. Resolvendo essa primeira equação aqui, a gente vai ter 1, 0 é igual. Então isso aqui é A1, é x com x, y com y, né? A gente sabe que x é igual a x, y é igual a y, faz o produto disso com isso, a mesma coisa aqui. E a gente vai ter então x com x, y com y. Então 1 vai ser igual a 1 mais 0 a 2. Resolvendo para o y, então a gente vai ter
0 igual a menos A1 mais A2. Assim fica fácil de encontrar, né? Porque a gente tem um zero aqui. Então significa que A1 é igual a 1. Substituindo então, a gente acha o A2. E o A2 é simplesmente 1. Que aqui passa para cá e fica menos 1. Agora, resolvendo a segunda equação, nós vamos ter então 0 e 1 novamente, igual a mesma situação, afinal de contas os vetores são os mesmos, só vai mudar então aqui a variável escolhida. Então, B1 mais 0, B2 menos B1 mais B2. Aqui a gente tem 0, aqui então B1 é igual a 0, e aqui a gente vai ter, se B1 é igual a 0, elimina esse, então B2 é igual a 1. A partir daí, nós temos então os valores, mas como a gente sabe, a matriz de transformação M de E para F, E de E para F é igual a matriz transposta, né, desses valores que a gente encontrou. Então vai ser igual a A1, A2, B1, B2, que é igual então a A1 é 1, B1 é 0, A2 é 1 e aqui é 1 também. Então fica simples, se a gente quiser encontrar V na representação da base simplesmente aplica aquela equação que a gente já tinha demonstrado anteriormente, né? Onde eu tenho que V é igual a matriz transformação de E para F vezes V de F. Agora é só substituir, como a gente sabe aqui é x e y, pode representar também na forma vetorial, depois a gente ajusta, mas acho melhor apresentar aqui na forma matricial. X e y, que é igual a matriz de transformação 0 e 1 vezes 2 menos 1. Aqui a gente vai usar a regra, né? A gente faz linha vezes coluna e a gente vai obter cada um desses termos, né? Primeiramente a gente faz com x. X é igual então ao produto dessas duas matrizes. 1 vezes 2 é 2, e 0 vezes 1 é 0. Então isso aqui vai dar igual a 2. E agora a gente vai com y. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes menos 1 é menos 1. Então isso aqui vai dar igual a 2 menos 1 é igual a 1. Logo, o vetor V na base F é igual a, na base E é igual a 2,5.